Muito boa tarde para todos, desde a Universidade do Estado da Califórnia em Fresno, desde o Instituto PVBI, Portuguese Beyond Borders Institute, e através da Luso American Education Foundation. Este portanto, o 49º Congresso da Luso American Education Foundation, uma organização fundada há mais de 60 anos e que, para o ano, celebrará 50 anos de congressos anuais, portanto, o que é algo inédito em termos de comunidade e de origem portuguesa na Califórnia, já que muitos dos nossos congressos são pontuais e muitas vezes se duram 10 anos, já é uma espécie de eternidade. Mas aqui temos este já com 49 anos. Muito boa tarde para aqueles que nos acompanham aqui na Califórnia, muito boa tarde já também para aqueles que nos acompanham na costa leste dos Estados Unidos da América e do Canadá, e boa tarde a querer ser noite, obviamente, para aqueles que nos acompanham nos Açores e também em Portugal continental ou em outras partes do mundo lusófono. É com muito gosto que estamos na vossa companhia. Eu queria apenas ler-vos um pouco para contextualizar aquilo que é o Congresso da Luz American Education Foundation. Portanto, reunimos-nos hoje e em todos os próximos 2 dias, não apenas para realizar um congresso, mas para abrir um círculo que se estende pelos oceanos, pelas gerações, pelas muitas geografias da nossa memória. Pelo sexto ano consecutivo, o Portuguese Beyond Borders Institute, da Universidade do Estado da Califórnia, em Fresno, acolhe, portanto, este congresso da Luso American Education Foundation. E ao acolher este congresso, reafirmamos que o diálogo continua a ser possível, que escutar continua a ser um acto de amor, que falar em conjunto continua a ser um acto de coragem. Este ano chamamos a este encontro uma aldeia global e vem muito no sentido da nossa próxima apresentação, porque uma aldeia sem muros, onde a diáspora portuguesa é ao mesmo tempo fonte e horizonte, guardiã do que foi, e arquiteta do que ainda há de vir. Aqui a cultura não é pedra imóvel, mas água corrente. A memória não é relíquia, mas bússola. A inovação não é fuga da tradição, mas a sua continuação mais luminosa. Encontramos-nos, meus amigos, como todos vós sabeis, num tempo em que o ruído tantas vezes substitui a conversa, em que a retórica fere mais do que cura, em que a divisão nos tenta a esquecer a humanidade que partilhamos. No entanto, aqui estamos, juntos, escolhendo uma outra linguagem, a linguagem do diálogo, do debate civil, das ideias trocadas não como armas, mas como sementes. Neste espaço, as esperanças e as aspirações não são abafadas, mas elevadas. Aqui, a imaginação é mais forte que o cinismo e a razão mais firme que a ira. A diáspora ensina-nos esta verdade. Viver entre margens é compreender que identidade não é uma só casa, mas muitas casas. Não é uma só voz, mas um coro. Não é exílio, mas expansão. Pertencer a mais de um lugar não é estar dividido, mas multiplicado. É encontrar a força de levar a memória numa mão e a possibilidade na outra. Que este congresso seja, pois, mais do que sessões e painéis, que seja um jardim de palavras onde as ideias lançam raízes, um porto onde a memória ancora e navega, uma mesa onde nos sentamos juntos como companheiros de diálogo. Que estes dias nos recordem que o nosso trabalho académico, cultural, comunitário, não é apenas preservar, mas também imaginar. Não é apenas guardar, mas também sonhar. Ao honrarmos o passado, mantenhamos a confiança no presente. Ao falarmos uns com os outros, ensaiemos o futuro que desejamos. Um futuro onde o diálogo perdure, onde a memória nos guie, onde a imaginação abra portas. Bem-vindos mais uma vez a este encontro e, em particular, a esta segunda sessão que temos, de facto, muito gosto em ter esta sessão, porque vai-nos falar do grande poeta da língua portuguesa, Luís Vaz de Camões. A nossa convidada, portanto, que é a professora doutora Maria do Céu Fraga Amaral, uma pessoa que eu tenho muita consideração e amizade, mas para além dessa amizade e dessa consideração, ela é, portanto, professora na área de literatura, estudos literários da Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade dos Açores. Tem desenvolvido a sua carreira na Universidade dos Açores, também
ao mesmo tempo membro do Centro de Estudos na Universidade de Coimbra. A sua investigação centra-se na literatura portuguesa clássica, séculos XVI e XVII, e privilegia os estudos camonianos, área do seu doutoramento, mas abrangendo também outros temas e outros autores da época, nos domínios da teoria literária e da história literária e do ensino de literatura. Tem uma vasta obra publicada em revistas literárias, em revistas académicas, portanto, em livro também, e encontrei na internet, neste mundo googliano, onde todos nós acabamos por assentar lá de vez em quando, uma citação que para mim é perfeita, vem da livraria Almedina e é perfeita para, de facto, apresentar a professora doutora Maria do Céu. Conhecedora profunda por amor e graças ao honesto estudo da poesia camoniana, Maria do Céu Fraga domina com segurança os instrumentos da história literária, da literatura comparada e da teoria literária com que construiu a sua obra, demonstrando um espírito de rigor, uma capacidade analítica, um sentido de equilíbrio e uma sobriedade discursiva que a assinalam como investigadora exemplar. É a melhor forma de a apresentar na realidade. É com muito gosto que temos aqui, virtualmente, esperemos em breve, pessoalmente, na Universidade, a professora doutora Maria do Céu Fraga. Bem-vinda. Olha, muito obrigada. Muito obrigada por essa apresentação que é muitíssimo exagerada, eh, mas que ao mesmo tempo me tocou fundo, porque isso foram palavras do meu orientador de doutoramento, quando fez umas palavrinhas sobre um livro. Pois, muito bem. E, sobretudo, queria começar por agradecer muito a oportunidade, agradecer ao professor Dinis Borges a amizade com que me recebe aqui, eh, porque de facto é sempre um prazer falar de Camões. E ainda por cima, se o integramos num evento que tem como tema geral a aldeia global, estamos mesmo com o poeta certo, o poeta que começou a cantar a aldeia global, que afinal eh, foi também no século XVI iniciada. Quer dizer, o caminho marítimo para a Índia, que Camões depois vem a utilizar por um lado, por outro lado, a cantar. E nesta época de celebração de 500 anos do nascimento de Camões, eh, é sempre bom pensar porquê. Quer dizer, que razões justificam o lugar ocupado pelo poeta na nossa cultura, na nossa vida diária? O que é que nos leva a compreender a dívida que temos para com Camões? E, de certa maneira, por que é que nós continuamos a precisar de Camões? Porque isso é fundamental. Quer dizer que nós temos sempre atualmente uma tentativa de ver o que é o futuro, ligamos pouco ao passado, mas no centro da nossa literatura continua a estar Camões. No centro da nossa cultura há sempre mais ou menos implícita a comparação, o ver a sombra de Camões. Aliás, é engraçado que daqui a pouco vai haver aí um congresso e a conferência de abertura chama-se precisamente Ainda a Sombra de Camões. Quer dizer, como se nós, de facto, estamos. Mas, portanto, saber o que é que representa a sua obra, porque a verdade é que poucos livros, raros escritores resistem à usura do tempo. E peço desculpa, eu sei que tenho gente do lado de lá, portanto, se virem que há qualquer dificuldade, que eu devo falar mais devagar, mais depressa, que devo apressar um pouco o tema, digam-me à vontade, façam-me aí uma notinha no chat, o professor Diniz diz-me e eu tentarei corrigir. Mas a verdade é que poucos livros e raros escritores resistem ao desgaste do tempo. Muitos atingem a fama, a notoriedade na sua época, são lidos, são louvados, discutidos até, porque correspondem circunstancialmente às exigências do seu tempo, daquele tempo exato, da sociedade
em que se inserem, que vivem. E depois, passados 2, 3 anos, às vezes um pouco mais, estão arrumadinhos na estante, na prateleira, direitinhos, a apanhar pó volta e meia, outras vezes o espanador, mas passados alguns anos, algumas décadas, ninguém se lembra que eles existiram. Ora, tanto os Lusíadas, que foram publicados em 1572, como as rimas, postumamente reunidas e depois publicadas em 1595, resistiram, impuseram o nome do seu autor e conservam o poder de nos interessar e comover a cada leitura. São obras de natureza muito diversa, as rimas e as Lusíadas, mas numa e noutra nos reconhecemos, individual e coletivamente, no orgulho da partilha de uma língua nobilitada pelo trabalho poético, no espírito épico que percorre a história nacional e na constante interrogação sobre o lugar do homem no universo, na multiplicidade de cambiantes sentimentais. E a verdade é que muitas vezes o interesse que nos desperta uma obra leva-nos também a ter interesse pelo autor. E talvez por ser um poeta excepcional, Luís Camões tornou-se um elemento de unidade. Eu vou partilhar tela, posso? Sim, sim, pode partilhar a tela. Então será este que me interessa. Peço desculpa, mas agora tenho que fazer aqui uma ginástica, se não deixo de Não, morrer. pode partilhar. Estamos a ver um pouco, é. Está Não. ó está Mas era para não apresentar os slides todos ao mesmo tempo. ah, Tenho de mudar aqui a então posição. é Já sei. a apresentação de diapositivos, exato. É porque tinha a sobreposição aqui no meu ecrã. Muito bem. Portanto, estamos a falar de um poeta que vem, como eu digo ali, do século XVI ao XXI. Eu pus o meu mail se alguém tiver alguma dúvida. E, ao longo deste tempo, vamos falar um pouco da vida de Camões, relacionando-a com a obra e, sobretudo, com o significado da obra e a sua presença nos nossos dias. Já indico aí que Camões viveu entre 1524, supõe-se, é uma data aproximada, calculada, e 1580. Quando eu digo que é uma data calculada, eu já estou a levantar uma lebrezinha. É que, atualmente, é muito moda dizer-se que nós não sabemos nada de Camões. Mas a verdade é que nós não sabemos muito pouco de Camões. Nós sabemos até bastante sobre Camões. Pensando que ele viveu no século XVI. Que foi um autor que se distinguiu, é certo, mas, quer dizer, nós não podemos querer saber mais de Camões do que sabemos dos nossos tios ou dos nossos primos. E nós, portugueses, parece que o exigimos. Mas, de qualquer forma, isso até é bom sinal. E, se nós pensarmos, a sua obra é diversificada. Camões tem, desculpa, 3 peças de teatro, chamam-se Autos ou Comédias, o El Rei se Leu, o Anfitrião e o Filodemo. Qualquer um deles deve ter sido encenado em vida de Camões. Tem poesia lírica, que foi deixada inédita, portanto Camões, perdão, não publicou em vida, já a saber, a publicação é de 15 anos depois, mas deixou poemas dispersos, que foram reunidos e publicados num livro chamado Rimas. E, sobretudo, publicou um poema épico, Os Lusíadas, em 1572. Ora, repare-se que Camões deixou também algumas cartas, quer dizer, há várias cartas em 1598, portanto, na segunda edição das Rimas, já havia 2 cartas. Mas a verdade é que atualmente se pensa que serão bastante mais. E aliás, já se publicaram pelo menos 5, que são mais ou menos indiscutíveis. Simplesmente nota-se que não têm grande interesse literário, são interessantes em termos de mais de ambientes, de épocas, mostram-nos um Camões
que, como dizia Camilo Castelo Branco, não seria grande recomendação para uma pessoa de bem no século XVI ter apertado a mão a Camões. Camilo dizia, nós temos de ver as coisas nos sítios, mas também temos de ver que este clima de paixão, de tão depressa se está bem a fazer um poema lírico, sentimental, uma coisa que até arrepia quem lê, como se está a pegar no espadachim e a ferir o companheiro, o adversário. Portanto, também temos de ver isso. Então, depressa se canta a mulher amada e inatingível, como se encontram Camões num lupanar, nos mal cozinhados, mas, inegavelmente, com uma cultura imensa. Porque Camões, que na sua frase deixou num verso que ele diz a vida em pedaços pelo mundo repartida, tem de tudo um pouco. E isso ajuda-nos a fazer o mistério. Ou seja, eu coloquei aqui apenas alguns tópicos. Não vou fazer uma biografia total de Camões, mas podemos dizer que há aqui três grandes momentos. Há Camões, que nasce no Reino e vive no Reino, em Lisboa, Coimbra, que tem um honesto estudo, como ele diz. Não sabemos se frequentou a universidade ou se ficou no convento de Santa Cruz, o que era também uma preparação magnífica. Até em certos aspectos, a biblioteca dos conventos, Santa Cruz em particular, pode ser considerada mais rica do que existiria na própria universidade, e um ambiente culto. Quer dizer, Camões vive certamente num ambiente culto, num ambiente em que, inclusivamente, há círculos literários que ele vai frequentar. De outra maneira, não podemos compreender muitas das fontes da literatura que nós percebemos na leitura, na tessitura dos versos de Camões. Como ele devia ser pequena fidalguinha, como qualquer fidalgo da época, foi cumprir o seu serviço militar a Ceuta. Fala-se às vezes em desterros, que ele teria ido para Ceuta desterrado, porque teria tido uns amores que não seriam indicados no paço, portanto, na corte. Fala-se inclusivamente numa Dona Catarina, fala-se na Infanta Dona Maria, fala-se assim numa série de amores mais ou menos proibidos. Sabe-se que esteve na prisão. Quer dizer, Camões, a uma determinada altura, numa procissão de Corpus Christi, que era uma procissão secular já, que em Lisboa se fazia já há muito tempo e que era muito importante na vida social e religiosa de Lisboa, mais festa, menos festa, porque as procissões antes também tinham a sua parte de cortejo festivo, não é? E um pouco como as paradas. Quer dizer, houve uma rixa, Camões feriu alguém que era mais ou menos importante e foi preso. Mas esteve lá uns meses, em 1553 é perdoado. O ofendido perdoa, o rei perdoa e, na sequência, não sabemos se sequência direta, se apenas porque convém, Camões parte para o Oriente. Parte para o Oriente, reparem, estamos numa época já de alguma crise de instabilidade no continente, em Portugal, no Reino, porque Dom Sebastião ainda não nasceu, não é? Lembram-se do Dom João III, que tem um filho, o príncipe Dom João, que vai morrer em 1553, antes mesmo de nascer o Dom Sebastião, 15 dias antes, assim umas coisas. E não há outros herdeiros. Portanto, Dom Sebastião é uma figura-chave na vida política da nação e, ao mesmo tempo, na formação dos Lusíadas como obra. Portanto, Camões vai para o Oriente, alista-se como soldado durante 3 meses,
mas a verdade é que vai ficar lá 7 meses. Perdão, 7 anos. Se sempre combatendo não sabemos, pensamos que algumas vezes terá tido ofício de secretário ou de alguma maneira ligado à administração e que terá sido nesse sentido que esteve em Macau. Depois há, como digo, em Camões nós temos assim episódios de vida. Temos o naufrágio, de que ele fala, aliás, nos Lusíadas, porque ele fala de si sempre, quer dizer, mesmo na epopeia, ele consegue falar de si, dizer, por exemplo, que tem um honesto estudo, que se oferecer-se ao rei. Bom, há um naufrágio, quando ele regressa, supõe-se de Macau, em que também supõe-se afoga-se a Dinah. E há uma série de poemas a Dinah. Quem seria esta Dinah? Não temos bem a certeza, mas também não, isso não nos faz grande confusão para interpretar os poemas. Supõe-se sim que seria uma moça china com quem Camões viveria. De regresso ao reino, para em Moçambique, talvez iludido por promessas de emprego, mas a verdade é que aí também não, a vida não lhe sorriu muito. E é através da intercessão de amigos que ele vai fazer parte da matuagem do vice-rei que vem da Índia. E, portanto, é, é um Camões que nós vemos umas vezes rico, umas vezes pobre, umas vezes miserável, e claro, ele vai exagerar. Ele vai dizer que não tem dinheiro sequer para comprar uma camisa. Em 1570, ele está de regresso ao reino. Em 72, publica os Lusíadas. Sabemos pouco do que se passa entretanto. Sabemos que em 1578 é Alcácer Quibir, morre Dom Sebastião, o rei muito jovem, sem descendência. E, portanto, em 1580 temos a perda da independência a nível geral e é a morte de Camões. Daí o mito romântico de se dizer que Camões morreu com a pátria. Ora, depois, postumamente, como digo, porque aqui em Camões nós temos sempre de ir até 15 anos, pelo menos 15 anos depois da sua morte, para contar a vida dele. As rimas são daí. Portanto, é este Camões que nós encontramos constantemente na nossa vida diária, na vida de todos. Quem é já um bocadinho mais crescidinho, para não dizermos que já tem assim mais cabelos brancos, lembra-se que em jovem havia livros, havia muitos livros, havia cromos, moedas, selos, tudo, havia enfios de Camões. Havia até uns calçados muito horrorosos que vinham embrulhados com a figura de Camões e nós desembrulhávamos e depois íamos fazendo a vida de Camões. Mas a verdade é que Camões está sempre presente. Ora, numa figura majestática, como é esta que encontramos aqui, ora, em, em peças simbólicas, como são livros, livros que às vezes são preciosos, os Lusíadas, há uma série de edições dos Lusíadas facsimilados, portanto, a reprodução de 1572, e ninguém vai convencer ninguém que está a ler os Lusíadas pela edição de 1572 sem notas de rodapé nem nada, quer dizer, é o poder simbólico do livro que está ali em jogo. E mesmo hoje em dia, há, nestes 500 anos, os quiosques estão inundados com as reproduções facsimiladas. Há pacotinhos de açúcar, há chávenas, há loiças. Isto foram as São Joaninas na terceira. Eu encontrei o cartaz e achei engraçado. E reparem, as São Joaninas tiveram tal impacto que o que se encontra aqui embaixo é um livro que não é um livro, é um bolo. É um bolo decorado com Camões. Nós encontramos loiça, encontramos livros, encontramos Camões agora em toda a parte.
E então, na terceira, que festejou as Sanjoaninas sob o lema da Ilha dos Amores, portanto, de um episódio dos Lusíadas, de que falaremos daqui a nada, pois aí, na terceira, há agora uma série de cafés, restaurantes, há assim um Camões, mais exposições, colóquios, vai haver assim uma série de manter os Lusíadas de pé. Parem, eu tenho falado mais dos Lusíadas. Dos Lusíadas que nós, nós mais ou menos nos vamos lembrando. Tenho aqui uma perspectiva do que era Lisboa em 1520, salvo erro, se não é 20 é 30. Reparem, uma cidade portuária, aqui o Palácio Real, que depois veio a ser destruído pelo terremoto, uma série de conventos por aqui, uma zona rica, o Cais das Naus, o Cais da Índia, tudo isso está aí. E o que é que nós vemos? Camões, que parte daqui, vive aquele clima de século XVI, entusiasmado com os descobrimentos. Camões vai ter perfeita noção de que o feito de Vasco da Gama, a chegada à Índia por mar, foi um marco. Não, ele não falaria em globalização, não teria esse conceito, mas a verdade é que se nós virmos, mesmo historiadores já mais atuais, o Toynbee, por exemplo, divide a história dizendo há a história antes de Vasco da Gama e depois de Vasco da Gama. A rota de Vasco da Gama, em primeiro lugar, foi uma rota comercial, mas depois abriu novos conhecimentos, antes e depois, e mesmo antes, a sucessiva exploração da costa. E estes Lusíadas que nós temos e que nos contam a viagem de Vasco da Gama, contam-nos também a história de Portugal. Dão-nos uma interpretação da história de Portugal. E os Lusíadas tomam, portanto, reparem, aqui eu acho engraçadíssimo, este é um livrinho, reparem, esta é a primeira edição de 1572. Por aqui já se vê porque é que eu digo que não acredito que as pessoas comprem os Lusíadas para lerem os Lusíadas sem notas nem nada. Aquele também é uma edição dos Lusíadas, é assim pequenito, tem os 7 centímetros talvez, e está encadernado em filigrana. Isto que se vê fora é um trabalho de ourivesaria. Portanto, isto é a marca perfeita do simbolismo que se entrega aos Lusíadas. E o que é que nós vemos nos Lusíadas? Repare, eu disse que Camões vai seguir a viagem de Vasco da Gama. Portanto, 1500, desculpem aqui, fiz uma gralha e uma gralha daquelas indesculpáveis. 1400, onde está ali um 5 é um 4. Porque é no final do século XV. Portanto, Vasco da Gama sai de Lisboa, vem até ao Cabo Verde, faz aquela barriga toda que o aproxima da costa americana do Sul, Brasil, depois a viragem do Cabo da Boa Esperança, e Camões vai contar isto. Camões vai pôr, desculpem, já agora vamos chegar um bocadinho mais longe. Vem por aqui fora, vem a Melinde. E Camões, nos Lusíadas, vai contar esta viagem. Vai. Não sei se se lembram, os Lusíadas começam no meio da ação. Nós abrimos os Lusíadas e começamos as armas e os barões assinalados. E começa-se a dizer, vou contar a história de Portugal. Vou cantar os reis, os heróis, todos aqueles que fizeram feitos valorosos. Não diz apenas guerreiros, diz feitos valorosos. Toda a ordem. E, logo a seguir, oferece o poema a Dom Sebastião, invoca as musas, as Tágides, as ninfas do Tejo, para poder ter inspiração para contar a sua história. Porque sabe que a empresa é difícil. Mas então,
Logo a seguir diz assim, já navegavam no mar alto, pronto, e nós vemos os navegadores já por aqui a navegarem. E só depois vai acompanhá-lo e vai dizer, a partir de um determinado momento é Vasco da Gama quem vai falar. Vasco da Gama vai contar a sua história quando chegar aqui a Melinde e vai contar a história de Portugal, ao Rei de Melinde. É o canto terceiro, reparem. O Lusíadas tem 10 cantos, que é como quem diz 10 capítulos. Quando contar a história ao Rei de Melinde, que o rei vai perguntar, afinal, tu quem és, o que é que fazes, o que é que queres, quem é o vosso povo, ele vai eh, contar a primeira dinastia, vai contar quem foi Dom Afonso Henriques, quem foram os outros reis, a história da primeira dinastia, da segunda, e depois há um momento em que vai contar a sua própria história, porque a um determinado momento a viagem coincide com a narrativa. Ele vai passar a dizer que saiu de Lisboa, que veio por aqui fora, que aqui encontrou o Adamastor, vai falar das despedidas do Restelo, por exemplo. Vai contar o choro que foi, mas contar esse choro sempre dignificando. Ou seja, há sempre um sentido épico, há sempre uma tentativa de mostrar uma interpretação glorificante de Portugal. Ora, ele depois vai contar como chega aqui a Calute. Reparem, nós vamos ter depois também Paulo da Gama a contar o Catual, como é que estão. Encontram umas imagens, ele vai contar quem são aquelas personagens, são figuras da história de Portugal, e depois, ao regresso, chegou-se a Índia, fez-se a viagem em si, tinha intuitos comerciais, portanto, fizeram-se os tratados que se conseguiu, outros não se fizeram, porque não foi possível. E Vasco da Gama volta para trás com a sua armada. Parem, quando ele conta esta viagem que fez para lá, há um canto, que é o canto quinto, a partir do final do canto quarto, em que começa o Velho do Restelo, e ainda hoje é uma figura de quem nós falamos, quando queremos dizer a alguém que é desanimador, que não tem mínimo espírito de luta, dizemos és um velho do Restelo. Para dizer que é alguém que não é capaz de ver a novidade, de ver a aventura. Porque o velho do Restelo, lá nas despedidas, opôs-se à viagem. Aliás, é ele que nós encontramos aqui representado. É ele que vai dizer vanglória, vocês estão a partir apenas motivados por ganância, não há ideal nenhum. Mas a viagem vem-nos provar o contrário. A viagem vai-nos provar que que estes navegadores, que estes marinheiros que vão sofrer, que vão ver morrer companheiros, que vão sofrer fome, vão sofrer frios, doenças, têm um ideal. Eles estão ali pelo seu rei, pela sua pátria. Eles estão convencidos do que estão a fazer. E, historicamente, sabemos que no regresso, Vasco da Gama, quando chega mais ou menos aqui, começa o Paulo da Gama a adoecer e Vasco da Gama vem aos Açores. Vem à terceira, onde Paulo da Gama está sepultado na terceira. E essa viagem de regresso, reparem, já não interessa. Interessou sim a dificuldade da ida. Interessou sim que o Cabo da Boa Esperança, aqui no fundo, se transformou no Adamastor, que ameaçava os portugueses, que dizia que ia tirar vingança dos que passassem por lá, que o vencessem. E que só se calou quando Vasco da Gama o enfrentou e lhe perguntou: quem és tu? E aí essa pergunta, o monstro desaparece. Mas quer dizer, isso foi a viagem difícil, a viagem que os portugueses triunfam.
canto quarto, canto quinto, é um canto que entusiasma mesmo quem lê como se lê uma narrativa. Portanto, na economia narrativa da epopeia, este pormenor de pau da gama, do regresso, das dificuldades, vai ser apagado. Numa simples instância de 8 versos, diz-se que os portugueses regressaram a Lisboa vitoriosos, graças ao amor ao rei, à pátria, a Deus. E que foram recompensados como mereciam pelo reino. Não se diz mais nada. Mas em termos da fantasia literária, e isto é que faz dos Lusíadas também uma obra literária e não apenas uma obra de caráter patriótico, digamos, há toda uma fantasia mitológica. E Vasco da Gama e os seus companheiros vão ser recompensados porque Camões constrói o encontro dos humanos e dos deuses no episódio da Ilha dos Amores. A ilha que vai ser preparada por Vênus, a deusa que ao longo de todo o caminho protege os portugueses, porque os acha parecidos com os romanos. E eh, notem que todos os Lusíadas, no fundo, são uma exortação a que nós, leitores, é essa a missão de uma epopeia, mas são, portanto, uma exortação, um apelo a que nós, leitores, também possamos ter o nosso lugar na Ilha dos Amores. Ou seja, que sejamos heróis. E isso é muito importante, até ligando com o que o professor Diniz Borges dizia há pouco. É que em Camões, nos Lusíadas, nós temos a dimensão do presente, de crítica, muitas vezes, temos uma dimensão do passado, de glorificação do passado, mas temos também uma dimensão de abertura ao futuro. Quer dizer, Camões escreve para exortar o seu leitor à ação. E em miúdos, se calhar retivemos mais a imagem do. Esta aqui é a chegada triunfal, desse mesmo a Ilha dos Amores como recompensa, como glória. Se calhar ficámos mais por aquelas imagens sensuais da perseguição das ninfas e os marinheiros a estranharem grande caçada, que caça estranha é esta, e a deitar o Leonardo a correr atrás de uma ninfa que vai fugindo ou fingindo que foge, porque entretanto Vênus a tinha preparado e tinha dito que os portugueses mereciam recompensa, e esquecemos que na perspectiva que percorre os Lusíadas, numa perspectiva neoplatónica, o amor é fonte de harmonia. E, portanto, não é aquele amor carnal que está ali tão presentificado que é a recompensa, mas o conhecimento que através deles se alcança. Porque uma coisa que nós muitas vezes nos esquecemos é que, isto é do século XVII, uma imagem do século XVII, depois da perseguição, depois do encontro de ninfas e marinheiros, nós vamos ter um banquete muito simbólico, o banquete nupcial, e depois Vasco da Gama e Tétis, que se juntam num palácio, vão subir ao alto do monte. E nesse alto do monte, Tétis dá a Vasco da Gama e aos portugueses o conhecimento da máquina do mundo. Quer dizer, os portugueses vão ter acesso, vão ver a máquina do mundo. Ou seja, vão ter acesso ao conhecimento que estava dado aos homens. Eles vão ver o futuro e vão ter conhecimento científico. Ora, isso é importante quando nós pensamos nos Lusíadas, porque isto representa, de facto, a glorificação de um povo. E, portanto, percebemos que a interpretação que é dada nos Lusíadas é uma interpretação mitificante e, ao mesmo tempo, uma interpretação que é importante dizer que Camões não está a escrever para crianças de uma sala de aula. Ele está a escrever também, a verdade é que as edições escolares começaram cedo, mas a verdade é que ele está a escrever para uma nobreza, para um rei. Quer dizer que há uma exortação que vai até ao final. Os Lusíadas, do princípio ao fim, volta e meia, Camões dirige-se ao rei. Quase como se fosse uma carta muito comprida em que ele conta a história de Portugal. Ora bem, assim sendo, nós pensamos.
Os Lusíadas, nós compreendemos muito bem que sejam importantes. Quer dizer, há esta perspectiva, há uma perspectiva também de fazer uma obra de um estilo elevado, uma obra como se tinha feito na Antiguidade Clássica, em Roma, na Grécia. Grécia e Roma eh, tinham epopeias. Muitas das nações modernas não tinham. Por outro lado, as próprias línguas se estão a impor. No século XVI, o português tem de se impor face ao espanhol, ao castelhano, e, por outro lado, face ao latim. Ter uma epopeia em língua portuguesa é dizer que o português é uma língua de cultura, capaz de ombrear coisas antigas e, portanto, que pode entrar na modernidade. E até ao início do século XVI, os portugueses tinham visto na poesia, sobretudo, uma forma de entretenimento e de convívio. O brilho dos serões da corte real portuguesa de finais do século XV e XVI perpassa nas trovas do Cancioneiro Geral, que foi publicado em 1516. Mas já na geração anterior a Camões, Sá de Miranda dizia que os poetas vão a tudo e confiava no poder da palavra para exigir que a cultura fosse responsabilizada pelo aperfeiçoamento cívico e pessoal. Repare-se, um tópico que já vem da antiguidade, que depois é esquecido, mas que depois recomeça no século XVI. O dizer-se que as armas e as letras têm uma dignidade igual, que as armas sem as letras não valem. Os antigos, César, Cipião, todos eles escreviam. Eram soldados, eram guerreiros, generais, mas sabiam letras, cultivavam, tinham estudo. E na própria corte isso se verifica, na corte portuguesa do século XVI. Lembram-se, eu disse Dom João III, na altura de Camões, antes dele Dom Manuel. Com Dom Manuel, os moços, para frequentarem a corte, tinham de saber latim, tinham de ter tido umas aulinhas de latim para serem gente culta. E quer dizer que a epopeia se justificava bem, mas a lírica começa também a justificar-se. A poesia começa a não ser apenas um entretenimento, é também uma formação pessoal, um melhoramento pessoal. E Sá de Miranda, portanto, esse poeta da geração anterior, diz que os poetas vão a tudo, que se têm de ocupar de tudo, têm de ser gente culta. Um poeta não é alguém que faz apenas rimas. Não, é alguém que tem uma missão a cumprir. Ora, eh, entre a poesia medieval e a poesia renascentista há uma diferença muito grande, que é também fruto de uma maneira nova de encarar o homem. Explique-me porque ela vai ser importante em termos de compreendermos Camões. Porque esta poesia de entretenimento vai manter-se com Camões. Camões vai fazer trovas, vai fazer brincadeiras poéticas. Mas, ao mesmo tempo, há uma seriedade de alguém que já vê a unidade psicológica e que procura o aperfeiçoamento. Muitas vezes, a herança lá do Cancioneiro Geral, portanto, princípio do século XVI, poesia do século XV e princípio do XVI, há um poema que é muito engraçado. É um poeta que diz que se apaixonou novamente. Mas cuidado, ele vai fazer a divisão, como é da tradição escolástica das faculdades, a vida intelectual, a vida sentimental, a volição e desejos. E há uma cantiga de Jorge de Aguiar que diz isso perfeitamente, porque ele apaixonou-se, está preso a forças que lhe são exteriores e é como se o poeta fosse apenas o palco. A razão e o sentimento parece que não formam uma unidade. E ele diz assim:
coração, já repousavas, já não tinhas sujeição, já vivias, já folgavas. E, portanto, não percebe que ele se vá apaixonar outra vez. Mas, já que te vais apaixonar outra vez, sofre, pois não sofreste na vida que já vivias. Sofre, pois tu te perdeste. Sofre, pois não conheceste como outra vez te perdias. Sofre, pois que já estavas livre e quiseste sujeição. Sofre, pois não te lembras das dores de que te escapavas. Sofre, sofre, coração. Quer dizer, é como se o poeta não fosse ele o coração também, como se entre eles se digladiassem forças e ele fosse apenas um palco. Ora, é essa unidade do sentimento que nós vamos encontrar em Camões, a unidade de uma personalidade que é capaz de contradição, que é capaz de querer e não querer ao mesmo tempo, sem deixar de ser ele próprio, que sofre porque às vezes há uma falta de coerência. Quer dizer, como digo, Camões vai continuar a fazer poemas à moda de brincadeira. Conhecem talvez este, o Perdigão. Perdigão é o macho da perdiz, não é? E há um motezinho, era muito típico desta poesia de corte, que se dava um mote e depois os poetas desenvolviam. Portanto, a ideia central está ali, Perdigão perdeu a pena, não há mal que não lhe venha, e temos aqui, não há mal que não lhe venha, não há mal que não lhe venha. Portanto, tudo vai para lá. E então o que ele diz é, Perdigão perdeu a pena, não há mal que não lhe venha. E agora, este Perdigão, o tal marido da perdiz, eu tenho em inglês ao lado, se alguém tiver mais facilidade, o, este Perdigão pode ser também uma pessoa. E é verdade, é que Camões fez estes versos, não referindo-se a si, mas referindo-se a um Dom João da Silva que se apaixonou pela infanta Dona Maria. Portanto, alguma coisa que estava um bocado acima demais. Reparem que, por outro lado, temos ali a palavra pena. A pena, tanto é a pena do voo, da asa do pássaro, como a pena de sofrer. Perdigão, que o pensamento subiu em alto lugar, perde a pena, o esforço do voar, ganha a pena do tormento. Não tem no ar nem no vento asas com que se sustenha. Não há mal que não lhe venha. Quis voar a uma alta torre, mas achou-se desazado e, vendo-se depenado, de por penado morre. Se queixumes se corre, lança mais fogo, lança no fogo mais lenha. Não há mal que lhe não venha. Quer dizer que, afinal, ele subiu alto demais, perdeu as penas e não consegue voar mais. E com isso, reparem, é uma brincadeira, um trocadilho que faz apenas sorrir. Como também esta. E eu só leio um bocadinho desta porque esta tem piada. O, São três raparigas, três senhoras que dizem que gostam dele. Uma chama-se Helena, outra Maria e a outra Joana. Não sei se me engana Helena, se Maria, se Joana. Não sei qual delas me engana. Uma diz que me quer bem, outra jura que me quer. Mas em jura de mulher, quem quererá se elas não creem? Não posso não querer a Helena, a Maria nem Joana, mas não sei qual delas me engana. Uma faz-me juramentos que só o meu amor estima. A outra diz que se fina, Joana que bebe os ventos. Se cuido que mente de Helena, também mentirá a Joana. Mas quem mente não me engana. Bem, normalmente, se Camões tivesse feito só poemas assim, não teria ficado propriamente na história. Mas também fui buscar estes porque para não pensarmos que Camões é só um poeta triste, não é? E é importante pensarmos que logo no soneto de abertura das rimas, no soneto que normalmente se coloca na abertura, se diz que os versos de Camões vão ser feitos, diz ele, verdades puras são. E mais, vai dizer que nós teremos o entendimento desses versos segundo o amor que tivermos. Portanto, sabemos que ele vai falar de amor, vai falar em termos
que nos vão mostrar uma modernidade fantástica. O homem que se contradiz também a si próprio. Reparem, há um poema, não vamos ver todo, é um soneto. Camões escreve sonetos lindos, aqueles 14 versos, com muita atenção, e reparem, 14 versos, por um lado, é um poema longo, porque quer dizer, tenho de dizer uma ideia só, mas ao mesmo tempo que é longo para uma ideia só, é curto, porque não o pode explorar muito. Portanto, tem de ser uma linguagem muito condensada. E então, temos este: amor é fogo que arde sem se ver, é ferida que dói, não se sente, é um contentamento descontente, é dor que desatina sem doer. Reparem, tudo os contraditórios. Amor é um fogo, arde, mas não se vê. Dói e não se sente, quer dizer, isto é paradoxal. E claro que tem um entendimento, segundo, um terceiro, é dor que desatina, pois claro que desatina, mas não dói, e dói ao mesmo tempo. Estamos na linha do petrarquismo, mas quer dizer que nestas análises vai haver o desconcerto, a admiração, porque o poeta faz 4 versos, depois mais 4 versos, mais 3, vai sempre dizendo que o amor, afinal, é incompreensível. E quando nós vamos pensar que ele, afinal, vai conseguir definir o amor, a conclusão do soneto será esta: mas como causar pode seu favor nos corações humanos amizade, se tão contrário a si é o mesmo amor? Quer dizer, afinal, os homens continuam a apaixonar-se da mesma maneira, sabendo o sofrimento em que se vão colocar. E esta interrogação mostra-nos bem que a vida não é feita a compasso e a régua, e por isso é importante. E reparem, Camões não tem dificuldade em explicar o que é um herói. É aquele que sofre, é o que se supera. Os heróis são a superação da fraqueza humana. Mas explicar o que é o homem é difícil. É difícil e ele vai tentar ver que, afinal, talvez a vida não seja simples. O tempo, por exemplo, é um tema, não, o tempo vai passando e é, de facto, um tema que Camões usa muito. E o desconcerto, o tempo que traz o desconcerto que o tempo não consegue apagar. Mas eh, há um poema que vinha muito nas antologias escolares e continua a vir, que é o Desconcerto do Mundo, em que Camões diz, afinal, eu vejo os maus serem recompensados, os bons são castigados. Como é que isto se passa? Depois, quando faz versos mais longos, quando faz oitavas, quando faz elegias, Camões pode desenvolver as suas ideias. Vai dizer que só quem foi perfeitamente alienado é que não vê o desconcerto. Mas vai também dizer que o desconcerto e o tempo andam de mãos dadas. E os seus pastores, por exemplo, também dizem: o tempo vive comigo. Será que o tempo é que tem culpa? Eh, que há assim o tema do tempo é dos que mais preocupam Camões e com uma atualidade enorme. Há um poema que é muito conhecido, o Mudam-se os tempos, mudam-se as vontades. É um soneto, eu só pus aí as 2 primeiras quadras. Mudam-se os tempos, mudam-se as vontades, muda-se o ser, muda-se a confiança. Todo o mundo é composto de mudança, tomando sempre novas qualidades. Portanto, tudo vai mudando, tudo toma novas qualidades, mas reparem, mesmo a confiança vai mudando. Continuamente vemos novidades, diferentes em tudo da esperança. Do mal ficam as mágoas na lembrança, e do bem, se algum houve, as saudades. Reparem, uma atitude de melancolia. Aliás, Camões, em termos de humor, define-se muitas vezes como um melancólico, mas vemos aqui como a esperança, afinal, vai ficar esvaída. A esperança morre. Quer dizer, do mal ficam as mágoas, e do bem, se algum
as saudades. Sei que há qualquer coisa aqui que não funciona bem, mas Camões vai dizer: atenção, o tempo não tem grande responsabilidade nisto. Eu digo, o tempo não tem grande responsabilidade nisso para dizer há uma interiorização do próprio tempo. E há um soneto em que ele começa assim: que me quereis, perpétuas saudades, com que esperança ainda me enganais? Que o tempo que se vai não torna mais, e se torna, não torna as idades. Quer dizer, eu, se voltasse ao passado, eu mudei. Isso é fatal. E, no fundo, Camões vai sempre fazendo o balanço entre o geral e o particular. Um geral em que confia, um homem que globalmente foi feito para viver. Há um poema em que ele diz mesmo isso, mas depois interroga, porque afinal não lhe foi dado o que a vida tem para ser vivida. E quer dizer, individualmente há melancolia em Camões, mas uma melancolia que, num poeta que se considera ser a vida mais desgraçada que jamais se viu, diz ele de si próprio, ele sabe que o mundo e a vida se oferecem na sua beleza e na sua perfeição. Confia na harmonia, sonha com a glória e considera ser merecedor de felicidade. O balanço que faz entre o presente e o passado torna-se fonte de angústia. Agora, a nossa personalidade, muitas vezes deriva precisamente de nós vermos, através da memória, a permanência de certas características e tomarmos consciência de que fomos sofrendo uma evolução com causalidade. Camões nem sempre vê isso. Camões vai nos dizer, por exemplo, que a pena que com causa se padece, a causa tira o sentimento dela, mas muito dói a que se não merece. E a dele, ele considera que não é merecida. É certo que o infortúnio pessoal assim é inexplicável, mas às vezes há um momento de realismo, digamos. E então Camões, analisando-se, vai dizer isto que aqui está. Eu lembro que fortuna é o fado, é a sorte, é erros meus, má fortuna, amor ardente, em minha perdição se conjuraram. Os erros e a fortuna subjaram, que para mim bastava amor somente. Mas reparem, sempre a noção de ser perseguido, sempre a noção de que as coisas, o mundo não funciona, o amor é soberano, omnipotente. Ele, coitado, apenas tinha, vê-se no fim, no restante, que o poeta tinha apenas esperanças mal fundadas, o erro foi um castigo injusto. Naquele poema que eu há pouco falava, quando ele diz que os bons vi sempre passar no mundo graves tormentos, e para mais me espantar, os maus vi sempre nadar em mar de contentamentos, ele vai resolver, também vai ser mau. Porque se for mau, talvez lhe aconteça bem. Simplesmente aí ele vai chegar à conclusão que só para mim anda o mundo desconcertado. Ou seja, o único concerto do mundo foi, nessa vez, fazer a exceção e castigá-lo quando ele esperava ser recompensado. Ora bem, nesta oscilação entre o individual e o coletivo, e com isto estou-me a aproximar do fim, nós encontramos também a unidade que existe entre os Lusíadas e as rimas. E percebemos que não há um Camões diferente a escrever uma coisa e outra. Reparem, há episódios até humorísticos nos Lusíadas. Nós temos um Leonardo, por exemplo, temos aquele Leonardo que vai a subir os montes para porque quer explorar, porque quer ver como é a terra e afinal vem a correr para o barco. E há assim pequenas lembranças. Há esse mesmo Leonardo na Ilha dos Amores. Há assim momentos de um certo humor ou de uma certa compreensão por aspectos que nós diríamos corriqueiros da vida. Mas, por outro lado, há o sentir que há para o homem um destino de harmonia, que há
uma missão que cada um de nós tem de cumprir, tem o seu papel e que o que este que a poesia tem a missão de elevar o homem, elevar sentimentalmente, mas elevar também espiritualmente e, mais ainda do que isso, elevar o nível de uma pátria. Falando individualmente a cada um, falando ao seu rei e falando a todos em particular e do geral. Portanto, é importante ver que Camões consegue refletir sobre o homem na sua totalidade, quer dizer, não há o compartilhamento. Há um Camões que nós costumamos dizer, há o Camões que ri, o Camões que chora, o Camões que se indigna, e Camões, no fundo, faz isso tudo ao mesmo tempo. E por isso os poemas dele são tão vivos. Por isso, nós, quando lemos Camões, nós conseguimos reencontrar-nos e reencontrar o mundo e imaginá-lo. Muito obrigada pela vossa atenção. Simplesmente extraordinária a sua apresentação, e na realidade mostrou-nos um Camões vivo e popular, porque na realidade andamos sempre a pensar que o Camões, o que disse, era para quase há 500 anos atrás e não era para, e não tinha, portanto, ou não teria tido, digamos assim, para muita gente no mundo contemporâneo a mesma pujança e a mesma vivacidade que teve no seu tempo, ou pouco depois do seu tempo. Mas na realidade foi uma aula extraordinária. Eu aprendi imenso e acho que quem está connosco, os nossos alunos particularmente, aliás, porque a aula foi gravada e também eles vão ouvir um pouco. Vamos pegar nisto, se não se importa, depois em partes, para eles perceberem e bem, Vou porque ficar as minhas asneirinhas gravadas. portanto, são alunos do primeiro ano, mas uma apresentação extraordinária. Muito obrigado, a professora Maria do Céu. Na realidade, é importante ver-se e como disse logo no princípio, acho que muitas vezes esquecemos que, e depois mostrou-nos, e muito bem, agora nesta última parte, como de facto há muitos escritores que são populares na sua era, às vezes duram mais uns anitos, e depois toda a gente se esquece, não é? E Camões não. E mostrou-nos agora nesta última parte porque é que de facto não é esquecido, porque ele é tão relevante hoje como era, portanto, há 500 anos atrás, há quase 500 anos atrás. E na realidade, quando falou, portanto, de como é que isto, aquelas contradições, como é que os bons são castigados e os maus são compensados, tão real ainda hoje, portanto, que quase 500 anos mais tarde andamos sempre nestas grandes contradições de como é que as coisas acontecem, porque é que acontecem, e já Camões as debateu e trouxe. Eu queria apenas uma pergunta no aspecto que costuma-se dizer que sem Camões não havia a língua portuguesa, ou a mesma língua portuguesa. Ahm, e disse-nos isso em várias formas. Portanto, daí que, na sua perspectiva, é importante ainda hoje continuarmos a estudar Camões, e a ele ter um lugar nas escolas, porque muitas vezes aqui nos Estados Unidos está a passar uma coisa que é infeliz em algumas universidades e até mesmo em escolas secundárias, em muitas delas, em quase todas. Nas universidades também há algumas que portanto, já não se estuda Shakespeare como se estudava, já não se estuda, portanto, alguns escritores, portanto, mesmo até alguns clássicos americanos no começo ou mesmo antes dos Estados Unidos serem país, como se estudava, na sua perspectiva, acha que ainda hoje os clássicos, ainda hoje Camões, portanto, é responsável, de facto, por a língua portuguesa ser o que é, pelos Lusíadas, mas que esta forma como nos fez agora pensar Camões, é importante nas escolas dar-se esse Camões vivo e popular e real, em vez de simples e unicamente se falar dele e não se dar estes exemplos claros. Quer dizer, ainda hoje é importante, não é? Creio que sim. Continuar, precisamente.
Eu creio que sim, e acho que é necessário fazer interagir os 2 tempos. Quer dizer, por um lado, ver que Camões tem o seu tempo, mas que esse tempo também pode ser interessante para nós. Não apenas trazer Camões para o século XXI, mas levar-nos também ao tempo de Camões. Porque há toda uma realidade, até social, histórica, que é diferente. O próprio relacionamento entre pessoas, as ideias, as imagens. Quer dizer, eu costumo dizer, a alteridade aprende-se geograficamente, mas também temporalmente. O poder dizer que se pensou assim e que era, não tomar tudo como apenas épocas passadas que deixaram de ter interesse porque nós evoluímos. Quer dizer, não, nós transformamos, não sei se para bem, se para mal, se com o objetivo último ou não, mas quer dizer, há uma parte que permanece. Eu às vezes dou até o exemplo daquele, o dia em que nasci e morro em pressa. Esse era um texto clássico aqui há uns anos das antologias escolares. Depois começou-se a dizer, isso é um poema tristíssimo, quer dizer, o Camões aí está a amaldiçoar o dia em que nasceu, a dizer que não quer que ele seja lembrado, que se houver um dia igual, o mundo sofra desastres, haja eclipses, quer dizer, tanta coisa. Mas, de um ponto de vista até formativo, psicológico, inclusivamente, qual foi o miúdo de 13 ou 14 anos que nunca se sentiu o mais infeliz do mundo? E não lhe faz bem não saber que não é só ele a ter essa situação. Por outro lado, de um ponto de vista linguístico, Camões consegue uma condensação e uma expressividade que, mesmo modernamente, é difícil. Porque há uma língua que tem de ser expressiva no meio da regra. Quer dizer, o fazer decassílabos, o fazer um soneto, exige que se cumpram regras, mas ao mesmo tempo exige que essas regras não sejam perceptíveis. Há uma naturalidade. Aliás, vê-se os autores do século XX, muitos deles que nós pensamos tem uma musicalidade própria, distinta, são pessoas que estudaram versificação e que leram os clássicos. O próprio António até dizia isso, mas dizer que já é século XIX, mas de qualquer forma, quer dizer que há um encanto linguístico que provém da condensação também. E há um português que é naturalmente datado em termos até lexicais. Quando nós hoje, no outro dia estava numa aula em que dei o apartamento dos namorados, aquela triste e lenta madrugada que viu o apartamento de uma alma apartar-se da outra, pensaram imediatamente em apartamento e atualmente quem pensa no apartamento pensa na chave para entrar na porta, não é? Portanto, há naturalmente coisas que são ultrapassadas, mas há outras que são muito presentes. Doutor Milton, muito obrigado, mais uma vez por esta excelente apresentação, por esta excelente comunicação, por trazer Camões e agora no fim exatamente o que disse. Eu penso que o ser humano moderno, para além de trazer Camões e os clássicos, não é? Mesmo dir-se-ia também aqui nos Estados Unidos trazer Shakespeare para o mundo de hoje, também é importante nós regressarmos a esse mundo. E acho que isso é extremamente importante e pertinente, extremamente pertinente para o mundo de hoje, e nos dias em que vivemos. Mais uma vez, Professora Maria do Céu, muito obrigado, em nome da Universidade, em nome da Luso-American Education Foundation, em nome do Instituto. Muito obrigado pelo seu tempo. Tínhamos pedido 1 hora, fomos além com as minhas perguntas, peço Peço desculpa. desculpa. Não, não, as perguntas foram minhas, não foram suas. Muito obrigado por tudo, e mais uma vez, em nome da Universidade, e em nome também da Luz American Education Foundation, o nosso eterno agradecimento. Muito obrigado e uma boa Muito noite. obrigada. Fico Obrigadinho. agradecida.